Meu nome é Guilherme de Oliveira Estrela, né? E sou geólogo, sou brasileiro carioca e sou um sonhador, porque sou botafoguense, não é mesmo? Então, é, mas tenho a satisfação e o orgulho de ser brasileiro, de me esforçar para entender o que é esse baita desse país, com esse povo maravilhoso que nós temos, né? Eu sou filho de um casal de classe média, né? E de pais velhos, né? Minha mãe casou-se já com quase 30 e poucos anos, naquela época eu tenho 82 anos, né? Então, naquela época já era tarde para uma mulher casar. E meu pai também casou-se com 47. Eu nasci, meu pai tinha 52 anos, por aí, né? Então, sou o terceiro filho. Moramos sempre na Ilha do Governador. Aí tem uma história, né? Já que você, né? Porque com a gripe espanhola de 1918, o Rio de Janeiro era concentrado aqui no centro da cidade, né? A expansão da cidade era muito pequena em relação a subúrbios, mesmo a Zona Sul, né? E a cidade ia até Alagoas, Rodrigo de Freitas, aquela coisa toda. E aí, gripe espanhola, muitas vilas, né? Origem portuguesa, né? E a gripe espanhola foi devastadora, né? Então, o governo, era a capital federal, né? Capital da República, o governo tratou de expandir as linhas de transporte para as pessoas poderem morar fora do centro e trabalharem no centro, que era o principal núcleo de empregos, né? Capital federal. E o governo, então, regularizou as linhas de barcas para a Ilha do Governador, da Praça 15 à Ribeira, né? Botou barcas mais constantes, como era poder morar na ilha e trabalhar no centro. Muito bem. Mas eles não moravam na ilha do Governador, do casal, né, os meus pais. Moravam na Lagoa Rodrigo de Freitas. Um dia acordaram com um barulho da Light, que era a companhia de bondes, com aquele martelete, que iam botar uma linha de bondes em torno da lagoa, que não existia, né? E meu pai disse, não, eu não vou morar com linha de bonde na minha frente, eu quero sossego, essa coisa toda. E saíram da lagoa para ir comprar uma casa na Ilha do Governador. Até meus filhos disseram, pô, teu pai tinha um senso imobiliário fantástico, hein? Vendeu umas... né? O avô deles, né? Então, foram para a ilha. E a ilha era um paraíso, porque a barca chegava na ribeira e tinha linha de bondes que ia pela orla marítima, a orla da Baía de Guanabara até o Bananal, né? E ali tinha os bairros, né? Cada promontório que passava, essa coisa toda. E nós fomos morar numa praia chamada Praia da Bandeira, em frente à Ilha d'Água, né? A ilha era zona rural do Rio de Janeiro, né? E um verdadeiro paraíso, né? Então, desde a minha infância, o contato com a natureza, né, foi muito grande, né? E uma liberdade assim que a gente não, né, tinha na infância, claro. Você nem pode imaginar o que era a liberdade que as crianças tinham na minha infância, né? Muito bem. Então, aí começou a minha interação com a natureza. Nós brincávamos até com o pessoal da Tijuca, que a Ilha do Governador era um lugar de veraneio de tijucanos, né? E os meninos da Tijuca, que não andavam descalços, eram calçados, chegavam lá na praia todos desengonçados para andar descalço. Porque eles não andavam descalços. Por quê? Porque a Tijuca era um bairro urbano, né? Muito bem. E aí, na escola pública, o ensino público de primeiríssima qualidade, a diferença, o ruim que tinha é que era só para uma minoria de privilegiados, né? Agora, o ensino público, a escola pública é de excelente qualidade, né? E fiz o primário, o ginásio, o científico lá, né? E
Quando chegou no terceiro científico, a turma começou a se perguntar o que é que a gente vai, para que faculdade a gente vai passar. Tinha os cursos pré-vestibular, né? Então, os exames os vestibulares eram muito duros, né, para você passar. E eu e um colega entramos num curso no pré-vestibular, para, né, enfim, preparar para o pré-vestibular de engenharia, o curso universitário, que era do centro acadêmico da Escola Nacional de Engenharia, que era no Largo São Francisco. E a gente saía do Governador 2 dias por semana, 3 dias por semana, saía do colégio, vinha para a ilha, para o centro, né? Nessa época já tinha a barca, já tinha a ponte inaugurada, né? E voltava. E isso houve um reflexo direto no nosso desempenho escolar no terceiro científico. O colégio a educação era de tão boa qualidade que os professores, imagina, tinha um só turno no colégio público, colégio estadual, prefeito Mendes de Moraes, né? Colégio municipal, né? Porque depois ele passou a estadual quando o Rio de Janeiro passou a ser a Guanabara, né? Mas era o colégio municipal, ginásio municipal, prefeito Mendes de Moraes. E os professores vinham da cidade, davam aula de manhã e almoçavam juntos. E conversavam sobre os alunos, né? E eu e o meu colega, que também foi geólogo da Petrobras, fomos chamados no gabinete do diretor, né? Era o professor José Lacerda de Araújo Feio, que era diretor no Museu Nacional. Era professor de biologia nosso, né? O curso era um ensino público de alto nível, como eu disse, mas restrito a meia dúzia de meninos, porque os nossos colegas de praia, essa coisa toda, eram filhos dos caseiros, que eram casas de veraneio. Nós é que morávamos ali. E nenhum desses meninos e meninas fez o ginásio sequer. Eles ficavam em casa para ajudar os pais. Aprendiam a ler e escrever, né? Muito bem. E fomos chamados ao diretor, e o diretor disse, olha, os professores estão comentando que vocês, que são excelentes alunos, estão perdendo a qualidade, estão perdendo a performance, o desempenho, né, como alunos em todas as cadeiras. Então, o que é que está acontecendo? E nós contamos para ele. Ele disse, olha, feio, né? Ele disse para a gente, olha, tem uma profissão nova, uma profissão que lida com a natureza, ele é professor de biologia, né? E tem aulas de biologia nessa profissão, que são ministradas no Museu Nacional, né? Por isso ele sabia, que é a geologia, o estudo das rochas, essa coisa toda. E nós dizemos, pô, está aí uma coisa que podia nos interessar, né? E eles, então vou trazer para vocês, porque eles diziam, vocês estão perdendo, por isso que eu quero saber o que está acontecendo com vocês dois. Aí nós contamos, que era no curso vestibular e nos cansávamos, enfim, relaxamos um pouco lá com o terceiro científico, né? E ele trouxe a ementa, não sei como é que chama, do curso de geologia, né? Do vestibular. E era interessante que o vestibular, ele tinha biologia, tinha história natural, tinha matemática também, física, mas era um vestibular em termos de abrangência, em relação ao vestibular da engenharia, ele era muito mais amplo, claro que entrava em ciências naturais, né? Do que da engenharia. E nós nos interessamos por isso, né? E assim foi que passamos a começar a estudar, né, para o curso, para o vestibular de geologia, sabe, Ana? Que tinha prova oral, tinha prova escrita e oral. Entramos no curso de geologia, passaram somente 10 alunos, 10 pessoas, 10 rapazes. Eram 40, 50, passamos 10. E tinha as provas orais. Você fazia prova escrita, depois tinha prova oral. Coisa interessante. A mesma coisa do científico. Quer dizer, era uma extensão, né, de toda a parte de ginásio científico, que tinha provas orais também, finais de ano, essa coisa toda. E passamos para a geologia e começamos a cursar em 1961. 61, 62, 63 e 64. O curioso nisso é que, em 64, houve o golpe de Estado em março de 64, e nós tínhamos aula com um soldado do Exército,
menino, um soldado dentro de sala, né? Era a nossa quarto ano era lá na Universidade do Brasil, lá na URCA, né? Na Praia Vermelha, então aquilo foi imediatamente ocupado pelo Exército, a UNE, aquela coisa toda, fazendo, né? Toda aquela atividade política, né? Aquilo fervilhava. Então eles colocavam era um soldado em cada sala de aula. Agora era um menino, como nós, 18 anos. A gente até brincava, disse, olha, no final do ano o menino vai entrar nas provas e ele vai ser um geólogo, ele vai se formar em geólogo também. Mas isso não durou muito tempo, acho que foi durante um mês, só durante o mês de abril, que as coisas estavam ainda pouco, né? Mas enfim, então foi isso que já no curso isso vimos com enorme satisfação, que o curso é um curso amplo, é muito interessante, inclusive tínhamos aulas de inglês e alemão, porque os alemães eram muito fortes em geologia geral, com livros e tudo mais, a gente tínhamos aula de alemão, um ano de alemão, né? Outra coisa interessante também é que não havia essa facilidade de fotografia, claro, mas um ou outro tinha uma máquina fotográfica, e não era permitido, nós tínhamos uma cadeira de desenho à mão livre. Então a gente parava em frente àquele afloramento de rocha, essa coisa toda, e tínhamos que ter todo o aparelhamento de desenho para a gente desenhar, porque o professor dizia o seguinte, olha, você desenhando, você já aprende geologia. Você vendo e transpondo com o seu desenho, você já está aprendendo geologia. É diferente de você bater uma fotografia e depois chegar em casa e se lembrar o que você viu, né? É um negócio interessante, quer dizer, o ensino tinha uma série de dimensões, né? Então, nós tínhamos aula com um pintor, não me lembro mais o nome dele, né? Mas ele era um curso de fotografia, desenho à mão livre, né? E aula de química, de física, de física 1 e 2, e aí entra os engenheiros, né? Só que interessante, nas aulas de cálculo diferencial integral, né? Nós tínhamos um livro que o livro pesava uns 2 quilos, era o Granville. Mas tinha o seguinte, como a profissão não exigia conhecimento profundo das matemáticas e tudo mais, ele dava as provas, o professor dava as provas e você podia consultar o livro, né? Inclusive o professor Feio, nós estamos conversando aqui, né? O professor Feio dizia o seguinte, olha, a universidade, olha isso que ele fala, a universidade só serve para te mostrar o livro em que você vai aprender o que você vai saber, né? Você não vai aprender na universidade. Você vai saber o livro que teu problema está, para quando você for profissional, você vai nesse livro e vai resolver o problema. É isso que o Feio falava, né? Mas ele era biólogo, né? Mas, de qualquer maneira, era um leque amplo de disciplinas muito agradáveis, com aulas de campo, inclusive nós acampávamos muito, né? Tinha essa também, né? A gente acampar em barracas e tudo isso. Então, quer dizer, tinha aquele chamamento também né? Da atividade informal e de grupo, né? Como hoje tem o trekking, tem, né, a atividade de camping, essa coisa toda. Então, aquilo tinha esse chamamento, né, também para uma vida mais livre, essa coisa toda, né? Então, foi assim que eu me formei. Quando em 53, a Petrobras é fundada. A Petrobras está no seu... Aí é uma coisa que tenho que falar, a Petrobras traz na sua essência de fundação o povo na rua. A Petrobras é a única empresa estatal brasileira que é produto do movimento popular. A Petrobras, o povo criou essa consciência que a Petrobras é do povo brasileiro. Quer dizer, aquilo foi o povo na rua, né? O movimento petróleo é nosso e tudo mais, né? Quando a Petrobras é fundada em 53, e viu-se logo que uma empresa petrolífera tem que saber explorar petróleo, e a base da atividade exploratória e de produção também é a geologia, o conhecimento geocientífico. E nós não tínhamos escola de geologia. Então, não tínhamos geólogos. Essa foi uma das coisas que o Juscelino, eles levaram o Juscelino, e o Juscelino que tomou a iniciativa de criar os cursos de geologia no Brasil inteiro. Ainda que na Universidade do Brasil,
A Universidade do Brasil era a maior universidade brasileira, né? A mais prestigiada, inclusive. Era o Pedro Calmon, né? Na época o reitor, né? E tinha o conselho universitário. E o conselho universitário não aceitou a profissão o curso de geologia. Interessante que em outras universidades brasileiras, no Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Minas tinha a Escola de Minas já, e introduziram lá alguma coisa de geologia, Bahia e Recife. Todas as universidades aceitaram, menos a Universidade do Brasil, dizendo que não, geologia é uma profissão da engenharia. Então tem que se formar em engenheiro para depois ser geólogo, né? Então, o Juscelino disse, então eu crio um curso de geologia do Ministério da Educação, fora da universidade. Isso deu uma liberdade imensa, porque em termos de contratação de professores estrangeiros, vieram professores alemães, inclusive, né? Por isso que a gente tinha as aulas de alemão, e professores americanos, do ponto 4, enfim, o curso de geologia do Rio de Janeiro tinha essa liberdade que não era restrita pelo toda aquela organização universitária, tinha toda uma burocracia e também uma coisa de mais um corporativismo para trazer as coisas, né? Muito bem. E isso facilitou muito, né? E a Petrobras logo começou a chamar geólogos, né? Na minha época, foi o primeiro ano em que houve o concurso nacional para geólogos, né? Então, eu fiz e não passei. Porque havia 30 vagas. Eu fui o 30º no Brasil inteiro. Eram, sei lá, mais 100 e poucos participantes, né? Eu fui o 32º lugar, né? Mas é o seguinte, a Petrobras não tinha atividade de geologia no Rio de Janeiro, nem em São Paulo, nem em Porto Alegre. Então avisava logo, olha, você passou, mas está sabendo que vai para o Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. E a gurizada muitas vezes, isso eu não quero, ver se fica mais perto, não queria ir para o... Né? E logo, eles foram sendo substituídos e eu entrei numa vaga. Contou até, quando eu me apresentei, que a pessoa, a mulher lá do Recursos Humanos, me recebeu, na Petrobras, que era ali na Praça Mauá, na Rio Branco 10. E ela conversava com a gente, não, meu filho, você está preparado para ir para... Não? Estamos. Aí ela conta uma história, que na área de engenharia, um engenheiro aqui no Rio, porque eu morava lá em Ipanema e passou no concurso da Petrobras. E ele foi lá, chegou, ela começou a conversar e disse para ele, olha, agora é o seguinte, não tem vagas no Rio de Janeiro. Tem vagas, por exemplo, no norte do Brasil. Você está preparado para ir para o norte do Brasil? E o rapaz disse, estou preparado. Então se prepare, porque o rapaz disse, mas tem o seguinte, para mim a fronteira norte do Brasil é a Praça Santos Penha. Ele que morava em Ipanema, né? Então ela contava isso, né? Porque vocês se preparem, porque vocês vão sair do Rio de Janeiro. E eu já era casado, né? Por essa própria exigência de sair do Rio de Janeiro, né? Eu e a minha namorada, a noiva, disse, nós temos que casar, porque senão eu vou, né? E aí vai ficar mais difícil e tudo mais, né? E acabamos nos casando, ainda estudantes, era professor de educação física, né? Morreu cedo a mãe dos meus filhos, né? E nos casamos e fomos para a Bahia, né? Onde tivemos nossos filhos. Então, foi assim que eu entrei na Petrobras.